Em 5 meses, país registra 35 mil denúncias de violência contra idosos. Matéria que saiu num jornal nesta semana passada, e há algum tempo já estava bolando fazer um vídeo sobre o assunto, inclusive com um pouco de depoimento pessoal também, alguns relatos familiares, muito bem selecionados, porque nunca fui de dar satisfação da minha vida, de detalhes de família, citar nomes, enfim, nunca fui de dar satisfação, vida particular, principalmente vida íntima, que não interessa a ninguém. Não sou de alimentar curiosidade alheia. Mas registre-se alguns fatos interessantes a partir desta matéria que me estimulou a falar um pouco sobre o assunto idosos, violência contra idosos, que não é só violência física, como acontece muito e passou a acontecer demais após o período de pandemia, que muitas famílias acabaram se juntando, teve muitos jovens, muitos adultos que perderam emprego e as famílias estiveram mais próximas nesses últimos 2 anos, o que certamente ampliou a carga de antipatia, de implicância, de inveja, de um querer mandar no outro, ditar ordens, coisas, enfim, que presenciei durante boa parte de minha vida, não só em família, como através de famílias de amigos que se abriram comigo. Enfim, uma experiência de vida que me levou também a ser escritor e retratar famílias, retratar a sociedade, questões familiares, divergências internas entre parentes, etc, etc. Bom, o que eu chamo atenção, como graças a Deus e minha família nunca teve violência física, claro, quando era pequeno eu apanhava dos pais, né? Nos anos 70 era comum pai bater em filho com cinta, chinelo, normal. Mas violência física, graças a Deus, nunca teve, disso posso me orgulhar, de toda a família, nunca presenciei nenhum absurdo em se tratando de violência doméstica entre parentes. Por outro lado, existe uma violência que é pouco vista, porque ela é sutil, ela é bastante suave, vamos dizer assim, que é a manipulação psicológica, aquele negócio de chegar com a conversinha, vamos conversar, agrada e vai conquistando o idoso, fazendo a cabeça dele, as manipulações, as chantagens emocionais, coloca o idoso ali em todo um envolvimento sentimental, e isso afeta muito o psicológico, porque o idoso ele gosta de todos os seus. Ele gosta igualmente dos netos, netas, dos filhos, das filhas, os sobrinhos. Eles gostam de todos. Agora, quando passa a existir o interesse, principalmente em questões de herança, aí o bicho pega. Aí vem as manipulações, os jogos de interesse. Muitas vezes nem está em questão ainda da herança em si, e sim uma expectativa de herança. Porque os jovens, principalmente os de agora, com essa onda de
empreendedorismo, investir, fazer a vida. Então a pessoa arruma um namorado, arruma uma namorada. Olha, avô, preciso fazer minha vida. E vai fazer a vida. Mas vem toda aquela chantagem emocional. Vô, preciso de ajuda. Tudo bem, se a pessoa pode, ela ajuda. Que vó ignora ajuda ao neto. Não ignora. Agora, surge, muitas vezes, a partir de uma pessoa gananciosa, aquela dominação, a lavagem cerebral, a dominar a situação, aquele jogo de força. E aí vem toda uma questão também de inveja, lá de trás, de traumas de infância, quando um membro da família sofreu mais, se sentia menos, inveja do outro porque conquistou, os pais conquistaram as coisas na vida mais cedo que os pais dele. Então vem toda aquela inveja doentia e na infância isso vai para a vida toda. Por isso eu sempre falei nos artigos e meus escritos, tem que se tomar muito cuidado com as crianças, como educa as crianças, como lida com os sentimentos dela. Existe um ditado antigo que fala que a criança é como uma fita virgem. Se você gravou algo naquela fita, fica para sempre. Você pode gravar por cima, tentar gravar por outra coisa por cima, mas vai ficar o resquício daquela primeira coisa que ficou gravada na mente daquela criança. Então, muito cuidado com as crianças, porque traumas infantis, não falo só de violência cometida por adultos contra criança, que tem muito também, tem bastante. Violência sexual, violência que faz a criança se sentir menos que as outras, quando chama a criança de burra, que ela não sabe aprender as coisas, isso tudo fica gravado e gera trauma. E com a trauma vem a inveja, porque a pessoa traumatizada, ela se fragiliza, não consegue se livrar daquilo que foi gravado na mente dela, e ela vai sempre olhar quem está melhor com ela e não vai ter força para se aproximar, para pedir ajuda, para construir a vida dela. Porque o trauma, ele não só enfraquece, ele traz todo sentimento negativo e vem automaticamente a inveja. Porque o filho, a filha do outro teve tudo e eu não tive nada? Porque falam que ele é inteligente e eu não? Por outro lado, algumas pessoas conseguem supera o trauma, vence na vida, progride, mas não consegue se livrar da inveja. Eis a questão. Sempre vai ficar algo negativo que recaiu sobre aquela criança no passado.
Todo o sentimento na infância, a pessoa carrega para a vida toda. Ela consegue superar alguns, mas não todos. Sempre aquelas imagens do passado estarão martelando a cabeça da pessoa para o resto da vida. Aquele sentimento de inveja, que o outro se deu melhor na vida antes dele, que o outro era mimado, que os parentes gostavam mais daquele. A pessoa depois, mesmo superando isso, vencendo na vida e recebendo elogios, ela vai continuar martelando o passado. Esse que é o problema. Pessoa que não consegue se livrar do passado sofre. E infelizmente é inerente ao ser humano. Tem que ser muito forte para conseguir superar aquilo que ficou gravado no passado infantil. Algumas questões que também observei, experiência própria na pele, o fato de eu ser solteiro foi uma opção de vida, não interessa ninguém querer saber o porquê fiz essa escolha. Eu entendo que cada um tem missão na sua vida. Durante o decorrer dos anos, nós vamos descobrindo a nossa missão, a que somos direcionados. E a minha família tem um histórico de caridade de anos e anos, desde a época de avó. Aliás, não estou fugindo do assunto idoso aqui, apenas dei uma ampliada. Minha avó, Vicentina, sempre trabalhou pela caridade, e na caridade ela sempre ajudou todas as pessoas, independentemente de quem fosse, a questão religiosa, racial. Graças a Deus minha avó nunca teve preconceito contra ninguém. Tanto é que uma coisa que já até citei contando as experiências dela, e foi motivo de crítica de certos parentes, a minha avó, quando vinha o pedreiro, na hora do almoço, de oferecer o almoço ao pedreiro, ela chamava o pedreiro à mesa para almoçar junto da família. Quando o tradicional, né, a maioria das pessoas, o pedreiro come o marmitex lá no quartinho, no quintal, ou leva a refeição para ele lá no ambiente de trabalho onde ele está trabalhando, no quintal, no rancho. Dificilmente alguém chama um trabalhador, um pedreiro que está fazendo obra na casa, a almoçar junto à família, ao chefe da casa. E minha avó fazia isso. Mais um motivo de orgulho da minha avó, que foi professora. Vicentina era cristã de verdade e não cristã de fachada, de aparência. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, minha avó sempre foi cristã verdadeira. Sempre tratou todo mundo de igual para igual. Fosse pessoa negra, porque já me confrontei com casos de racismo também muito próximo a mim. Mas minha avó sempre foi uma pessoa exemplar nisso. Recebia as pessoas pobres em casa, nunca destratou ninguém. Não era só no trabalho dela lá nos Vicentinos que atendia os pobres, ela recebia também na casa dela. Minha mãe, mesma coisa. Pessoa que trabalhava vinha à mesa almoçar com a família. E muitas famílias, tanto minha mãe como meu pai, ajudou
muitas famílias foram ajudadas, inclusive a família Lopes até hoje sempre teve um carinho muito grande pela minha avó, pelo meu pai, pela minha mãe. Eles dão a vida pelos meus pais. São eternamente agradecidos, lutaram cada um, seguiu o seu caminho na vida, não ficou ninguém na dependência da caridade, dessa família que eu citei. E graças à caridade verdadeira dos meus pais, que nunca negaram ajuda a ninguém. Agora, detalhe importante, tudo isso que falei até agora se refere a uma época, 40, 30 anos atrás, uma época, porque depois mudou o perfil da sociedade. Alguma coisa muito forte mudou no Brasil, mudou o perfil das famílias e ajudar as pessoas se tornou perigoso. Se você não souber quem ajuda, você passa a ser explorado. Muitas pessoas que vieram depois, notei que se encostavam para sugar. Inclusive, tive que tomar as rédeas de algumas situações que descobri nos últimos 15 anos, mais ou menos, para retirar sanguessugas que estavam encostados em determinados parentes. Principalmente minha mãe sempre foi de ajudar. Claro, hoje ela é idosa e havia um sanguessuga nela até pouco tempo atrás. Tive que afastar essa pessoa. Tive que botar para correr. Que negócio é esse? Vem com conversinha que está precisando disso, precisando daquilo, orientação de advogado, ajudar a pagar advogado. O que é isso? Vai trabalhar, meu caro. Cara jovem, 20 e poucos anos, vem aí fazer a cabeça de idoso, porque o idoso tem um bom currículo, trabalhou na área, sabe orientar, desencosta, dá uma orientação e se vira. Não fica encostado, não. Não vem com essa de pedir dinheiro. Vai trabalhar. É jovem, vai trabalhar. E agora, partindo já para o lado ambiente familiar, muita atenção. Como falei, a pandemia veio aí, afetou muitas famílias, claro, entendo, muitas famílias precisam de ajuda, mas união, esforço, diálogo principalmente, conversa de igual para igual, ninguém é mais que ninguém. Agora, não é porque tem uma pessoa aí na família que não casou, não tem filho, tá na zona de conforto. Não é isso, não. Não falo só de mim. Falo de outras pessoas. Ou tenho amigos que também relatam a mesma coisa. Não casou, não tem filho, não sustenta filho. Muitos parentes começam a achar que está na zona de conforto, que pode abrir mão das coisas. Não é assim, não. Pessoal, pessoa que não tem filho tem os compromissos dela, tem a missão dela. Pessoa que não tem filho
está fazendo algo não só para ela. No meu caso, cuido da minha mãe. Quantas pessoas eu vejo que não querem saber de cuidar do idoso? Quantas vezes vou ao banco e vejo idoso sozinho no banco? Onde estão os parentes? Onde estão os mais novos para acompanhar o idoso? No supermercado, quantos idosos eu vejo sozinhos? E cadê os mais novos? Estão na balada? Estão com os namorados? Cuidando da vida deles? Correndo atrás do deles? Corram atrás dos seus. Agora, não venha tentar manipular a cabeça de idoso depois, não. Não vi ninguém oferecendo uma mão para minha mãe depois que ela ficou sozinha. Eu fiquei com a minha mãe. Então que não venha ninguém a querer tomar as rédeas da situação só porque sou solteiro, não tenho filhos. Não estou encostado na minha mãe, estou fazendo por ela. Tenho o meu trabalho. Que trabalho meu, quanto recebo, não interessa a ninguém. Não dou satisfação da minha vida. Da minha vida falo nada além do necessário. O que seja necessário. E é o que está nesse vídeo aqui. Minha mãe sempre foi uma pessoa batalhadora, igual a minha avó. Então que ninguém venha querer tomar conta da situação, dizer o que tem que ser feito, o que não deve ser feito. Decisão é dela. Pessoas que estão querendo empreender, construir a vida, vão, é jovem, está no começo da vida, faixa dos 20 anos de idade. Tem força, tem cabeça, terminou os estudos, tem saúde, corre atrás do seu. Não tem filho? Melhor ainda, vai fazer sua vida sem querer se intrometer onde não foi chamado. Pessoal, diálogo é tudo. E diálogo é o que menos vejo ao meu redor. As pessoas ficam cada um na sua, esperando o idoso morrer, né? Para ir querer dar as ordens. E daí? Que ordens? Cada um tem o seu. Cada um no seu quadrado. Conversa, sou escritor. Nunca fugi do diálogo. Já chamei muitas pessoas para o diálogo. Inclusive na época da minha irmã. Iniciei todo um diálogo. E aí? Havia pessoas querendo fazer só do jeito delas? Por quê? Ninguém é mais que ninguém. Somos todos iguais. Livrem-se de traumas de infância, livrem-se de inveja, livrem-se de coisas negativas do passado. Porque o passado está lá marcado. Claro, passar uma borracha não adianta, mas tem que ser superado. Vamos olhar para o presente. Ver o que pode ser feito da melhor forma possível, porque nunca pensei em prejudicar ninguém na minha vida. Sempre aprendi com meus pais, com a minha avó,
a verdadeira caridade, o dividir, o ajudar, sem manipulações psicológicas. Nunca precisei usar essa tática para convencer ninguém, não. Nunca precisei usar métodos baixos para conquistar algo. Tudo o que tive foi a partir do meu esforço próprio e de convite. Me convidaram para morar em tal lugar. Sempre fui pela forma mais prática, sem prejudicar ninguém, sempre com diálogo. Meus pais sempre foram um exemplo. Infelizmente, houve depois, no decorrer dos anos, conforme a idade veio, a situação do Brasil mudou, as pessoas se encostando, pedindo ajuda, mas eram pessoas que não mereciam ser ajudadas. Então eu sei muito bem, tenho muita experiência de vida para saber quem deve e quem não deve ser ajudado. Tem pessoa que chora de estômago cheio. Tem pessoa que tem nas mãos tudo para se virar, mas não quer usar essas ferramentas. Ela quer manipular uma pessoa idosa porque achou que é o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil para atingir os objetivos dela. Fácil, né? Gostoso optar pelo caminho mais fácil, né? Nem todo caminho mais fácil é o caminho prático, é o caminho ético. Esse caminho que as pessoas estão optando da a facilidade toda, infelizmente é uma coisa aí que já veio nessa política brasileira aí. Não vou entrar em política, mas todo mundo sabe bem aí esse negócio de a pessoa tem filho, né? Ah, coitadinha da mãe, tá com o filho. Então, prioriza, né? Passa na frente dos outros que tem filho. Aí a pessoa que não tem filho, né? E que está sendo ali apunhalada de todas as formas, está sendo injustiçada, ninguém liga. Ah, não tem filho. Então, de repente, ter filho no país virou um meio de conquistar as benesses sociais, as benesses políticas, né? Tenha filho, então tenha todas as facilidades. Mas, como falei, não é bem o caso aqui em questão familiar. Mas tô de olho. Então, que ninguém venha tentar manipular psicologicamente a minha, nem minha mãe, porque eu estou bem vacinado já disso aí. Já vi muitos casos em famílias de amigos, tenho todo o histórico familiar, conheço tintim por tintim, não esqueço de nada. Graças a Deus não tive traumas, graças a Deus não tenho inveja de ninguém. Tentam ainda fazer eu ficar com inveja, falando, que a pessoa é empreendedora, já conquistou isso, conquistou aquilo, visão empreendedora, tá, e daí? Fazer empreendimento em cima de herança é fácil também, né? É um caminho facílimo fazer empreendimento em cima de coisa ganha, né? Ganha casa, ganha isso, aquilo de bisavó, de avó, ganha. Então fica fácil empreender desse jeito. A pessoa não tem visão.
Cara, eu não tenho inveja de ninguém. A minha vida nunca foi de luxo, nunca fiz questão de roupa de marca. Nunca fiz questão de tênis da moda. Para mim, ter um carro tá ótimo. Não me prendo a marca, não. Não sou escravo de moda. Não sou materialista, não sou escravo de materialismo. Não tenho medo da morte. Quando eu morrer, não vou levar nada. O que vou levar é o orgulho de ser a pessoa que fui, que nunca prejudiquei ninguém. Não cresci na vida pisando e dando rasteira em ninguém. Tudo que conquistei, não precisei usar chantagem emocional, não precisei fazer a cabeça de idoso nenhum. Cuido da minha mãe, não precisei fazer a cabeça dela para ter o que tenho hoje. O que tenho foi a custa de luta. Todo mundo sabe que trabalhei em empresa de ônibus, trabalhei com jornalistas, fiz muito serviço de carro, trabalho para editoras. Detalhes não interessa. Não interessa ninguém saber o que trabalhei na empresa de ônibus, quanto ganhava. Teve até pessoa querendo saber meu salário naquela época lá na empresa de ônibus. Absurdo! Não sei se eu falei aqui num vídeo, quando eu fiz a pesquisa do IBGE, teve uma senhora num bairro aqui em Jundiaí, bairro classe média tradicional, perguntou para mim se eu podia contar para ela quanto a vizinha dela recebia, qual era o salário dela. Pessoal, quem tem isso na cabeça de querer saber da vida íntima dos outros, a vida profissional, quanto ganha, o que conquistou, vá para aquele lugar. Lixo de pessoa você é. Quem pensa assim é um lixo de pessoa. Espírito baixo. E disso eu me orgulho. A vida dos outros não me interessa. Não me interessa saber quanto ganha nenhum parente. O que ele conquistou na vida, o salário dele, não me interessa. Me orgulho de ter um espírito elevado. O que me interessa é a minha vida e a vida da minha mãe, que zelo pela qualidade de vida dela. Restante, parentes, primeiro, segundo, terceiro grau, amigos, não me interessa saber a situação deles. A não ser que venham pedir ajuda, vou analisar a situação, porque eu não ajudo todo mundo, porque já teve pessoa que veio me pedir ajuda e depois eu descobri que estava se encostando. Estou muito esperto com esse negócio de sanguessugas. Fica aqui a mensagem, o alerta para vocês também que estão assistindo esse vídeo. Tomem cuidado. Não é porque é parente, é irmão, é neto, é sobrinho, é isso e aquilo que gosta de você. Não. Está interessado no que você tem. Fique esperto. Não é porque é parente que se aproxima para ajudar ou pedindo ajuda porque realmente está pedindo ajuda, necessitado. Tem que ver se a pessoa é humilde. Tem pessoa que é sanguessuga. Tem pessoa que quer aplicar o golpe. Tem pessoa que quer manipular você. Quer passar por cima de você. Sejam conhecidos amigos e parentes. Nunca precisei tentar dominar ninguém para sair no lucro. Fica aqui a mensagem de alerta e de reflexão. Obrigado.